Olá, meus amigos. Então, continuando aqui nossas aulas, estávamos falando de planejamento estratégico, né? Vocês lembram que eu falei que a gente ia começar com planejamento estratégico de uma forma geral, né? Aquele planejamento estratégico institucional. E aí, já nessa aula, a gente parte para o planejamento estratégico de TI, que é o que mais interessa para a gente, que é o que mais cai nos concursos de TI. Beleza? Então, vamos lá. Continuando. O planejamento estratégico ele vai integrar todas as funções organizacionais, né? Ou seja, todas as áreas da empresa vão estar ali integradas, representadas no planejamento estratégico, porque as estratégias da empresa envolvem o funcionamento de todas as áreas, né? Elas têm que estar integradas, coordenadas para atingir os objetivos, para ficar de olho nas prioridades, né? Então, para que as prioridades, os projetos prioritários sejam bem executados, todas as áreas têm que saber o que é estratégia da empresa, quais são os objetivos, para poder dar a ênfase necessária. Então, essa é só uma figurinha que representa para vocês aí, para ficar marcado aí na cabeça de vocês, as áreas, todas as áreas de uma empresa estão envolvidas, né? Ou de um órgão público também. Então, a área de materiais, de logística, de recursos humanos, a área financeira, a área jurídica, a área de marketing, de TI, tudo isso está integrado, né? As ações, as estratégias da empresa vão envolver todas essas áreas, beleza? Então, vamos lá. Antes de terminar essa parte de planejamento estratégico, eu não posso deixar de citar o conceito de Balanced Scorecard, né? Que é muito chamado de BSC. Na verdade, o BSC ele vai ser detalhado, a gente vai explicar bem isso no módulo 2, né? Esse curso de planejamento estratégico de TI é dividido em dois módulos. O primeiro é esse que vocês estão assistindo agora, né? Que vai ter aí entre 12 e 15 aulas mais ou menos, até o final a gente deve chegar nisso. E o segundo módulo é que a gente vai tratar das ferramentas para realização de planejamento estratégico. Vai incluir BSC, análise SWOT, matriz GUT, né? Então, a gente vai abordar essas ferramentas no segundo módulo. Eu só trouxe aqui para vocês um conceito rápido, porque algumas questões do assunto que a gente está vendo aqui de PET, elas mencionam BSC. Então, só para vocês saberem o que é para poder responder essas questões. Então, o BSC ele traduz a missão e a estratégia da empresa, que foi definida lá no planejamento estratégico, num conjunto de medidas de desempenho, que serve de base para um sistema de medição e gestão. Então, a ênfase do BSC é pegar a estratégia, os objetivos estratégicos da empresa e colocar ali aquilo de uma forma mensurável, colocar métricas, colocar metas para se atingir, né? Então, tentar colocar aquilo ali em números, seja em números referente ao financeiro, referente à melhoria no atendimento, diminuição do tempo de atendimento, várias coisas, né? A ideia do BSC é colocar o desempenho, é medir o desempenho das estratégias da organização. Então, com isso, pode-se medir e verificar se a organização vai atingir as metas lá na frente. Então, primeiro é definido a estratégia da empresa e depois se usa o BSC para colocar aquelas estratégias, aqueles objetivos no formato de medidas de gestão estratégica, né? Formato de medidas de desempenho. Isso vai auxiliar a compreensão das metas e dos métodos para alcançar. Então, o BSC é o desdobramento dos indicadores corporativos em setores, com metas claramente definidas. Então, vai ter ali metas para cada setor da empresa. Lembra dos setores que eu falei no slide passado, aí agora há pouco? Então, cada setor vai ter suas metas, seus indicadores, para mostrar o quanto eles estão cooperando, estão ajudando a empresa a atingir aquelas metas. O BSC mede o desempenho organizacional. Então, a palavra-chave quando você ouvir falar de BSC é uma ferramenta de gestão estratégica para medir o desempenho organizacional. E aí, outra coisa importante do BSC é que ele foca em 4 perspectivas. E ele é chamado de Balanced Scorecard, né? Ou a tradução poderia ser indicadores balanceados, porque ele justamente tenta equilibrar
as perspectivas de desempenho da empresa. Começando pela financeira, que até um tempo atrás era a mais importante, né, era a única considerada nos planejamentos estratégicos da empresa, e o BSC veio e disse, não, a gente não pode considerar apenas a parte financeira. As metas também têm que estar relacionadas ao cliente, aos processos internos e ao aprendizado e crescimento. Então, é isso que o BSC é, uma ferramenta de gestão estratégica para medir, para ajudar a definir o desempenho da organização sob 4 perspectivas: financeira, do cliente, dos processos internos e do aprendizado e crescimento. Beleza, pessoal? Como eu falei, não se preocupem agora em saber os detalhes do BSC, porque isso é no módulo seguinte. Tá? Aqui é só para a gente ter uma ideia. Então, a questão aí para a gente praticar. Mais uma do CESP no TRT 10ª região, que é o do Distrito Federal. As organizações mais desenvolvidas podem incluir em seu planejamento estratégico institucional mapas estratégicos e resultados avaliados quantitativamente, tais como o BSC, o Balanced Scorecard, o que possibilita a identificação mais precisa das necessidades de informação e dos serviços de TI associados. E aí, pessoal, o que é que vocês acham dessa? Pensem, pausem o vídeo e no próximo eu comento. Vamos ver então a resposta. Resposta correta, questão correta, pessoal. Então, as organizações mais desenvolvidas, né, vejam que a utilização do BSC, da medição do desempenho, requer uma certa maturidade da empresa. Né? Não é qualquer empresa que começou hoje a fazer planejamento estratégico que vai conseguir definir as metas, as estratégias de forma quantitativa, transformar aquilo em números. Então, por isso que ele fala que são as organizações mais desenvolvidas. Elas vão incluir mapas estratégicos e resultados avaliados quantitativamente, que é a ideia do BSC, né? Colocar em números as medições, o que possibilita a identificação mais precisa das necessidades de informação e dos serviços de TI. Beleza, pessoal? Então é isso, questão correta. Então, fechamos aqui a parte de planejamento estratégico institucional ou organizacional e vamos partir agora para o planejamento estratégico da TI. Beleza? Então vamos lá. Primeiro quero deixar claro para vocês aqui, cada autor, cada setor chama o planejamento da TI por um nome diferente, né? Então coloquei aqui para vocês, ó, vários nomes ou abordagens, porque nem sempre muda apenas o nome. Alguns dessas formas de representar o planejamento da área de TI, elas focam mais na parte estratégica, outros mais na parte tática, mas a gente vai começar falando aqui do planejamento de uma forma genérica e mais na frente a gente vai diferenciar o planejamento estratégico de TI e o plano diretor de TI, né, que aí a gente consegue diferenciar claramente esses dois. Mas aí vejam os nomes que aparecem aí a depender do autor, do livro, para o nome do processo de planejamento da tecnologia da informação. Alguns chamam de planejamento estratégico de informações. Outros chamam de planejamento estratégico da TI, o famoso PET. É o nome mais comum, o nome mais utilizado, PET, Planejamento Estratégico da TI. Também tem um outro nome que aparece no livro do Denis Rezende, aquele que a gente se baseou aqui para boa parte desse curso. Ele chama de Planejamento de Sistemas de Informação e Informática. E ele fala lá no livro que esse planejamento de sistemas de informação e informática difere do que ele chama de antigo plano diretor de informática. Então, acredito que antes, em algum livro anterior dele, ele chamava de plano diretor de informática. Ele falava que esse plano diretor tem os esforços direcionados ao plano de informática e seus respectivos recursos tecnológicos. Então, o que ele quis dizer aqui é que ele não focava muito nas estratégias, na missão, na visão da área de TI da organização, né? Era mais um plano tático operacional. E agora ele vem chamando de planejamento de sistemas de informação e informática que abrange questões estratégicas da área de TI. No livro do Aragon, que também a gente usou bastante naquela parte de governança inicial, ele chama de plano de TI, é o nome que ele dá. E no setor público, né, no Poder Executivo Federal, o nome dado é Plano Diretor de TI, ou PDTI, também uma sigla muito famosa. Se vocês abrirem lá a instrução normativa número 4,
que trata de contratações de TI, tem até um curso meu lá sobre esse assunto. Lá a IN04 chama de Plano Diretor de TI, PDTI. Por enquanto, como de uma forma genérica, a gente vai ficar chamando de PET, tá? Planejamento Estratégico de TI, e aí lá na frente a gente diferencia cada um deles. Mas por enquanto considerem o nome PET como o nome aí mais utilizado. Então vamos lá, o PET, né, o planejamento da área de TI, antes de tudo, ela é um processo de gestão, tá? Então, o plano, aquele plano documentado, ele é o resultado desse processo de planejamento e gestão. Então, o planejamento da TI é o processo de gestão que vai nortear a execução das ações de TI. Então, é um momento que os executivos ou a diretoria da empresa, junto com o presidente, junto com o conselho de administração, vai se reunir para traçar as diretrizes para a área de TI, apresentando estratégias e traçando planos de ação. Então, vejam, ó, coisa importante aqui para a gente já saber. O PET, né, o planejamento da TI, ele define um plano de ação para um determinado período de tempo, né? Geralmente o planejamento de TI ele é um documento para 2, 3 anos. Então ele define um plano de ação para os próximos 2 ou 3 anos. Esse plano de ação vai direcionar esforços e recursos para se atingir as metas que foram definidas inicialmente pela organização como um todo e no momento do planejamento da TI vão ser definidas as metas para a área de TI. E aí o plano de ação que for definido aqui no PET vai direcionar os esforços, né, em que é que as pessoas têm que focar e alocar mais recursos. Isso vai ser feito identificando e organizando todos os recursos de TI. Quais são os recursos de TI? São o pessoal, né, as pessoas, os servidores que trabalham no órgão público, os funcionários da empresa. As aplicações, né, que são os sistemas, os softwares de prateleira. As ferramentas baseadas em TI, tudo que for ferramenta de TI, hardware, software, né, serviços de TI, tudo isso vai ser identificado no PET, né, as pessoas que trabalham vão ser identificadas, vão ser definidos o perfil das pessoas, quais os sistemas que já existem, quais os sistemas que se pretende desenvolver, e tudo isso vai ser documentado no PET. Esse PET vai identificar as oportunidades de soluções de TI para aprimorar os negócios da organização. Então vai identificar quais são os sistemas, por exemplo. Em um determinado momento a empresa pode perceber que o meu concorrente está usando um software ERP, né? Aquele software Enterprise Resource Planning, que é o software de gestão empresarial. E aí a TI, juntamente com a área estratégica, define a gente também precisa de um software desse para melhorar nossos processos internos. Então é isso que é feito no planejamento da TI. Identifica soluções de TI que vão melhorar os negócios da organização. E aí no plano de ação vai ter ações de curto, médio e longo prazo. No PET também vai ser identificada as arquiteturas de dados, a arquitetura de TI também, né? Vocês lembram quando eu falei lá atrás da arquitetura de TI, que são os componentes que formam a TI da empresa, desde os componentes de infraestrutura, de hardware, servidor de aplicação, servidor de banco de dados, até os sistemas e soluções utilizados diretamente pelo usuário. E aí, ó, coisa importante aqui do PET, né? Do planejamento da TI. Vai determinar o que, quanto se precisa adquirir e fazer e para quê. Então, nesse planejamento vai se decidir o que é que eu preciso fazer, ou o que é que eu preciso comprar, em qual quantidade, né? Por exemplo, percebi que eu preciso comprar a licença para um software de gestão de projetos na minha empresa. Então, eu decido que eu preciso comprar aquele software, né? O que eu preciso, quantas licenças eu preciso comprar, ou fazer, né, se eu for fazer o meu próprio sistema, para quantas pessoas ele tem que atender, e para quê, né? Por que eu preciso daquele sistema que eu vou comprar ou adquirir? Claro, o sistema foi só um exemplo, você vai fazer esse exercício também para aquisição de infraestrutura, contratação de mais pessoas, tudo isso. Então vamos lá, isso aí é a base do PET, né? O que é que ele faz? Algumas coisas importantes que vêm com o PET, né? Ele vai apoiar a realização de uma gestão efetiva de recursos. Então, a razão de se fazer um planejamento da área de TI é melhorar a gestão dos recursos. E aí vai ter uma melhor utilização possível dos investimentos e dos recursos críticos de TI.
Quem já trabalhou em alguma empresa grande ou no órgão público sabe que a TI não consegue dar conta de tudo que é pedido para ela. Então é necessário fazer esse exercício de planejamento, decidir o que é mais importante e focar naquilo que vai trazer mais valor para o negócio, para a empresa, para o órgão público. E aí os recursos de TI são os sistemas, as informações, a infraestrutura e as pessoas. Tudo isso vai ser mapeado, vai ser diagnosticado no planejamento de TI e vai ser feito um planejamento de como é que isso vai evoluir nos próximos anos. Esse planejamento, esse processo de planejamento da TI vai ser materializado em um documento escrito, que é o PET, né, o Planejamento Estratégico de TI, ou em alguns casos o PDTI, o Plano Diretor de TI. Esse documento ele tem que ser publicado e divulgado para toda a organização. Então, isso não é só para ser usado dentro da área de TI. Todas as áreas têm que conhecer. Primeiro porque todas as áreas da empresa têm que participar, né? Porque cada uma tem suas necessidades, suas demandas, e elas têm que apontar suas demandas para elas poderem ser priorizadas. E aí, o resultado desse planejamento tem que ser divulgado e publicado aí no local de fácil acesso para todo mundo dentro da organização. Nos órgãos públicos, é recomendado que o PET ou o PDTI ele seja divulgado inclusive no site do órgão, para que os cidadãos possam conhecer quais serão os investimentos de TI que cada órgão público vai fazer. Esse PET, né, esse planejamento de TI, tem que ser elaborado com participação das diversas unidades da área de TI e da área de negócio. Então, todas as áreas de TI têm que participar, a área de sistemas, a área de redes, de infraestrutura e também representantes da área de negócio, das áreas administrativas da empresa ou do órgão. Tá? Todos têm que acompanhar e participar desse processo. O planejamento vai buscar atender às necessidades de informação de uma organização, da tecnologia da informação de uma organização. Vai definir metas, ações e projetos para suprir essas necessidades. O que é que são necessidades de informação, pessoal? Necessidades de informação são aquelas necessidades que vêm antes mesmo, né? Conceitualmente elas vêm antes de você ver que precisa de um sistema. Então, por exemplo, um problema comum nos órgãos públicos é a gestão de contratos. Um órgão público ele tem contratos de terceirização, de aquisição com muitas empresas. E aqueles contratos têm que ser renovados periodicamente, tem que ser feito reajuste do preço na época que vai fazer a renovação. Ou quando não é mais possível renovar, tem que fazer licitação para comprar um outro produto, adquirir um outro serviço. Então, de repente, a área que faz essa administração, gestão de contratos, ela está fazendo tudo em planilha. Ela vê, pô, eu preciso aqui, né, ter mais controle sobre essas informações, gerar alertas, né? Então, a área lá de gestão de contratos identifica, ó, eu preciso de um sistema para melhorar a gestão dessas informações aqui. E aí ela viu que a informação estava desorganizada e aí ela parte para definir quais são as necessidades que ela tem para um sistema que controle tudo aquilo. Então, por isso que a gente diz que primeiro se identifica a necessidade de informação para depois se identificar os sistemas que vão atender aquelas necessidades. Beleza? Então, ó, continuando aqui, o planejamento de TI ele é um complemento ao planejamento estratégico institucional. Isso aqui eu já falei para vocês, né? O planejamento de TI é um desdobramento, é um detalhamento de como a TI vai ajudar no planejamento estratégico institucional. E aí ele vai ter diretrizes e ações transversais, transversais porque vão afetar várias áreas da organização. Vai apoiar a organização na execução do seu plano de negócios e na realização dos seus objetivos. Vai alinhar os sistemas de informação e demais recursos de TI com as metas de negócio. Né? Então, priorizar os sistemas que são mais importantes para a empresa, para melhorar o faturamento, diminuir os custos, aumentar a agilidade. Então, vai alinhar o que a TI pode fazer, pode entregar para melhorar o negócio da empresa ou do órgão. Vai explorar a tecnologia da informação para ter vantagem competitiva ou para melhorar a prestação de serviço público. A gente sabe, por exemplo, que muitos serviços públicos hoje são disponíveis através da internet.
né? A Receita Federal, por exemplo, você consegue lá no ECAC, né? Que é o Centro de Atendimento ao Contribuinte Eletrônico, você consegue fazer várias coisas ali do seu imposto de renda, né? Mesmo depois que ele foi declarado, você consegue atualizar seus dados, ver a sua situação, ver se você caiu na malha fina. Então, aquilo ali foi possível através da internet, né? Através da tecnologia. Então, o planejamento da TI representa o movimento de passagem da situação presente da organização para uma estratégia futura, apresentando direções, concentração de esforços, né, naquilo que é mais importante, garantindo a continuidade dos negócios em áreas estratégicas. Então, isso aí, né, o que a gente vem falando agora nesses 3 últimos slides, é o que você precisa saber sobre PET, né, sobre planejamento estratégico de TI. Beleza? Então, aqui uma figurinha para representar o que eu vinha falando, né? Um resumo, né? Alinhamento da TI às estratégias da organização. A TI define suas Desculpe. A empresa, né, o órgão público define suas estratégias, né, como um todo, estratégias organizacionais. Essas estratégias vão demandar necessidades de informação. Aquele caso que eu falei, né? A empresa percebeu que os contratos, a gestão de contratos estava muito bagunçada, era feita em planilha, a planilha às vezes se perdia, 2 pessoas não podiam alterar, então percebeu, preciso melhorar a gestão dessas informações. E aí, como é que isso vai ser atendido? Por necessidades de TI, né? E aí vai se identificar que precisa de um sistema para controlar tudo aquilo. Tá, pessoal? Esse é um exemplo. Então, vocês têm que ver aqui é que a estratégia da organização vai demandar necessidades de informação, e essas necessidades de informação vão ser atendidas por necessidades de TI, né? Por ações, por projetos da área de TI. Beleza? Essa figurinha eu peguei lá do guia de PDTI do CISP. Vamos lá. Então vamos ver aqui um exemplo de como é que isso funciona, né? O desdobramento de ações estratégicas em ações em objetivos de TI. Então, um exemplo aqui. No planejamento estratégico institucional, se percebeu que a infraestrutura física e tecnológica estava precária num determinado órgão público. E aí definiu-se como um objetivo estratégico adequar a infraestrutura física e lógica e tecnológica aos requisitos de qualidade dos trabalhos. Então, os trabalhos daquele órgão dependiam muito da tecnologia de sistemas de computadores e estava prejudicando a qualidade dos serviços. E aí, definiu-se como uma das ações disponibilizar soluções e serviços de TI para ajudar nesses trabalhos. E aí veio lá no plano de TI, né? No plano de TI se identificou como é que vai se atender aquela estratégia, aquele objetivo. A disponibilização de soluções e serviços de TI vai ser da seguinte forma: evoluir o sistema de gestão de informações, implantar uma rede sem fio naquele ministério e fazer um estudo técnico sobre computação em nuvem. Essas foram as ações definidas para a área de TI para atender aquilo que foi descrito lá no planejamento estratégico institucional. Beleza? Aqui só um exemplo para ajudar vocês a memorizarem, a entenderem o funcionamento disso tudo. Mais um exemplo aqui do que a gente pode encontrar num PDTI ou num PET, né? no documento que vai fazer o planejamento da TI. Aqui a parte de alocação de mão de obra. Lembram que eu falei que o PET ele envolve também as pessoas, né? Como é que as pessoas vão se organizar para atingir os objetivos. Então aqui está falando que foi implantado um novo modelo de gestão, contemplando a terceirização de parte dos serviços da diretoria de TI. Então resolveram terceirizar, já que tinham poucos servidores lá. Isso vai ser feito mediante contratação de empresas responsáveis pelo levantamento de requisitos, análise, design, codificação e testes. Então, é isso aí que essa é a estratégia para melhorar o atendimento aos serviços das áreas demandantes, né, das áreas de negócio. E aí, uma observação aqui, que é importante no serviço público, é que as atividades de coordenação do desenvolvimento de sistemas, planejamento, controle de qualidade, gestão de contratos, fica a cargo exclusivo dos servidores efetivos, né, das pessoas que são realmente ali do próprio órgão público. Então, esse aqui é só um exemplo de um trecho de como é que um determinado órgão estava tratando
para resolver o problema de falta de pessoal, ok? Mais um exemplo aqui de um conteúdo que você pode encontrar no PET ou no PDTI. Necessidades de treinamento, né? Viu-se que era preciso aprimorar certas habilidades do pessoal na área de TI. E aí definiu-se aí um conjunto de cursos que o pessoal ia fazer, quantas pessoas ia fazer, qual era o valor estimado por participante e qual era a justificativa para aquele curso. Então, alguns exemplos aqui, ó, um curso de elaboração de relatórios e pareceres técnicos, um curso na plataforma de gestão de conteúdo Alfresco, um curso para administração de servidores Apache. E aí diz o valor, né? A gente sabe que no PET tem que se estimar, tem que fazer o orçamento da área de TI. Até porque a empresa define quanto ela vai ter disponível para gastar com TI. E aí, se a área de TI tem que se adaptar e definir quais são as prioridades para gastar aquele orçamento. Beleza? Mais exemplos aqui do que a gente encontra num PDTI ou num PET. A definição dos projetos, das áreas de TI e como é que estão os recursos humanos, né? Quantas pessoas tem, qual seria a situação ideal. Então, por exemplo, aqui, ó, determinado órgão público tem 2 pessoas no gabinete da diretoria. Mas identificou-se que a situação ideal era ter 6. Lá na coordenação de segurança da informação tem 2, mas teria que ter 8, idealmente. Claro, isso aqui tem que ser justificado, né? Quais são os trabalhos que são feitos em cada uma dessas áreas e por que precisa-se daquelas pessoas. Mas aqui é só um exemplo para vocês terem uma noção do conteúdo real de um PDTI, tá? Isso aqui é um exemplo real, pessoal. Eu peguei de um PDTI de um determinado órgão público aí. Vocês podem aí colocar PDTI e o nome de qualquer ministério, de qualquer órgão que vocês provavelmente vão achar alguns exemplos. Mais um exemplo aqui de identificação dos projetos da área de TI e o planejamento de custos, né? Quanto é que se pretende gastar com cada um desses projetos. Então aqui um deles era a ampliação e substituição de equipamentos obsoletos. Tinha que trocar lá boa parte do parque tecnológico daquele órgão público. Comprar desktops, impressoras, notebooks, servidores e o custo estimado em 2012 foi 3 milhões para 2012, né? Isso aqui deve ter sido feito em 2011, 2010. E para 2013 foi de 3 milhões 400 mil. Reestruturação da rede. Então, ó, comprar novos racks, switches, né? E quanto é que iria gastar nesses equipamentos de rede? 91 mil em 2012, em 2013 950 mil. Então isso, pessoal, são exemplos de conteúdo do PDTI. Define-se os projetos, quantas pessoas vão trabalhar, qual será o custo daquele projeto e tudo que a empresa achar necessário se definir mais, né? Isso é adaptado, né? O conteúdo de um PDTI ele não é uma coisa fechada, taxativa, né? Tem que ser aquilo e somente aquilo. Cada empresa tem que identificar o que é mais importante para ela lá no planejamento estratégico. Vamos em frente. Outra coisa aqui importante também num PDTI ou num PET é o plano de ação. Não adianta dizer só quais são os projetos ou quais são os objetivos, se não se disser quais são as ações que vão ser tomadas para se chegar naqueles objetivos. Então vejam aqui, ó, peguei um trecho também de outro PDTI. Estudar e adquirir tecnologias promotoras. Era um objetivo estratégico de um determinado órgão. A meta era estudar tecnologias para a incorporação de inovação nos processos de negócio. E quais eram as ações para se atingir aquelas metas? Estudar tecnologias de Enterprise Content Management, né, os SCMs, gestores de conteúdo. Estudar métodos e abordagens de SOA, arquitetura orientada a serviços, e BPM. E estudar também aplicações mobile. Então vejam, definiu-se o objetivo estratégico e quais eram as ações que seriam tomadas para alcançar aquele objetivo. Outro objetivo estratégico aqui, ó, atualizar e modernizar a infraestrutura. Aí as metas, expandir sala-cofre, melhorar a infraestrutura de rede, melhorar a infraestrutura de segurança. Como é que seriam as ações? Implementar um projeto de expansão e melhoria da sala-cofre, realizar aquisições de servidores e software para a rede. Então vejam, plano de ação é um componente importantíssimo aí no planejamento da TI.
Isso também, né, não só as ações vão ser definidas, mas também os responsáveis, quem são as pessoas que são responsáveis por cada uma dessas ações. E qual é o prazo previsto, né? Eu não coloquei aqui na figura porque ia ficar muito grande no slide, a letra ia ter que ficar bem pequenininha. Mas o plano de ação inclui isso: qual é o objetivo, a meta, as ações que serão tomadas, os responsáveis por aquelas ações e o prazo previsto. Beleza? Então a gente encerra por aqui essa aula. Na próxima aula a gente resolve esses dois exercícios aí e passa adiante, continuando na parte de planejamento estratégico de TI. Beleza? Aproveite aí para tomar um cafezinho, tomar uma água e ir no banheiro para voltar bem atento aí na próxima aula. Beleza? Até daqui a pouco.